Amém? Hoy es culto de bautismo, pero hoy también nosotros empezamos una serie de predicación acerca del tema sabiduría. Independente del tema del culto a lo largo del mes, el Señor me puso en mi corazón de hablar con vosotros acerca de este tema. Y antes de empezar a predicar, vamos a orar al Señor. Así como está mismo en la silla, ponga las manos sobre tu corazón y oremos al Señor. Senhor, Tu estás aqui, porque já podemos sentir Tu presença, Senhor. Habla com nós outros este momento. Anelamos por escuchar Tu voz, Senhor. Senhor, abre as ventanas de los cielos sobre este lugar. Rompe com todo obstáculo, Senhor, para que não seamos alimentados e edificados por Tu palavra. Em el nombre de Jesús. Amém. Amém. Muito bem, hermanos. A Bíblia está llena de textos que hablan acerca de la sabiduría. Si leermos el libro de Proverbios, Eclesiastés, si los hermanos puderem encender la luz que quer ahí y quitar el sonido de aquí. Ahí, gracias. Pastor es pesado, ¿no? Encende la luz, quita el sonido. Gracias a Dios que sei que soy, ¿no? Leemos Eclesiastés, leemos Provérbios e está lleno de sabedoria, ¿no? Lleno de sabedoria. A Bíblia é livro milenar que tem miles e miles de anos. E aún miles de pessoas ao largo de todo o mundo siguen disfrutando de las enseñanzas bíblicas. Incluso alguns conceitos de la sabedoria divina são utilizados por pessoas hasta que não são cristianas, porque são princípios. Pero antes de empezar a hablar de sabiduría, me gustaría aclarar a vosotros la diferencia entre sabiduría e inteligencia, porque às vezes mezclamos ou pensamos ser la misma cosa. Eu fui buscar la definición e segundo el dicionario dice que inteligencia se refere a información, a datos ou habilidades que se han adquirido através de estudio, experiencia ou la educación. É o resultado de processar e alcançar informação em la mente. Pode ser de natureza teórica ou prática. A inteligência também tem que ver com a genética de cada um, com a capacidade cognitiva de cada um. Alguns têm mais facilidade de desenvolver a inteligência, outros não. Pero em um certo grado, todos somos inteligentes. Todos temos inteligência. Tu eres inteligente. ¿Vale? El hermano que está a su lado es inteligente. El que pasa es la forma con que nosotros desarrollamos esta inteligência ao largo da vida. Agora, sabedoria é distinto. Todos aqui, em certa medida, são inteligentes, pero não todos são sábios. Então, pastor, qual é a diferença de la sabedoria para a inteligência? Mira o que diz: la sabedoria não se trata simplesmente de ter informação ou conhecimento, sino de compreender e aplicar o conhecimento de maneira prudente. Então, a inteligência sim tem que ver com adquirir conhecimento, pero a sabedoria tem que ver em saber aplicar o conhecimento adquirido, porque senão, para ter sabedoria e para ser sábio, era solamente inscrever-se em uma universidade, em um curso de teologia, e vou sair de aí sábio. Quizás termine o curso com mais conhecimento, pero não necessariamente com sabedoria, porque isso irá depender da maneira que nós outros aplicamos o conhecimento adquirido. Não se trata, ou melhor, se trata de como aplicar o conhecimento de maneira ética e justa. É a capacidade de discernir para tomar decisões sábias. Se há uma característica de alguém sábio, é a capacidade de discernir. Quantos aún estão vivos? Digam eu. Muito bem. Há uma frase que me gusta e eu apontei aqui, que diz assim: el inteligente sabe salir de um agujero. El sábio nunca entraria em este agujero. Vou repetir. El inteligente sabe salir de um agujero. El sábio nunca entraria em este agujero, porque el inteligente sempre cria uma forma de salir de la situação, pero el sábio não entra em situações como esta. Amém, meus irmãos? Como há bautismo, eu quero ser muito rápido porque vamos falar acerca deste tema todo el mês.
pero me gustaría hablar acerca de 3 puntos. Primero, la sabiduría es un don de Dios. La sabiduría es un don de Dios. ¿Cuántos portan Biblia? Ou se su teléfono tem uma aplicação da Bíblia. Abra, por favor, em Santiago 1:5. Reina Valera, por favor. Santiago, capítulo 1 e versículo 5. Mira o que declara as Sagradas Escrituras. Santiago 1:5. E se alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Entonces, pastor, yo necesito de sabiduría. Ahí está la clave. Pida a Dios. Porque Dios es una fuente inesgotable de sabiduría. Toda la sabiduría que necesitamos para vivir está en Dios. Ore a Él. Pida a Él. Que dice la Biblia que Él le da sabiduría. Entonces, ¿cómo adquirir sabiduría? Inteligencia usted tendrá que desarrollar, ¿no? La capacidad que Dios ya le ha dado. Ahora, sabiduría, ¿cómo adquirir? En Dios. Porque la sabiduría es un don de Dios, dado por el Señor Jesús. Y te digo, hermanos, que en algunos casos de la vida, algunas situaciones de la vida, es imposible gestionar de buena manera se não tivermos sabedoria del alto. Se é o Senhor que nos dá a direção e mostra o caminho. Então, às vezes estamos buscando sabedoria em tantos lugares e em tantas outras coisas. Há tantos sábios por allí, não? Pero la pura, la verdadeira e completa sabedoria está em Deus. Então, é a Ele que devemos buscar. É a Ele que devemos pedir, seguro que cada um de nós tem alguma situação complicada para solucionar. Sempre temos algum problema para resolver. Se tu não tens nenhum problema, és uma afortunada, enhorabuena. Pero a grande maioria de nós sempre há alguma coisa para resolver. Ou em la família, ou em las finanças, ou com nós mesmos, sempre há alguma coisa. Então, esta é a oportunidade de pedir a Deus. Aí como tu estás em la silla, Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, abre minha mente, abre meu coração, hágame ver as portas que não veo, dá-me claridade acerca de las decisões que devo tomar, em la maneira que devo contestar. Quando nós confiamos em nossa própria inteligência, nos equivocamos por muitas vezes. Pero quando confiamos em la sabedoria dada por Deus, as possibilidades de lograr vitórias são aún maiores. Amém? 2. Solo temos aquilo que priorizamos. Vou repetir, nós solo temos aquilo que priorizamos. E quando eu hablo acerca de sabedoria, é impossível falar acerca de sabedoria sem falar de Salomão e sem falar de provérbios. Salomão priorizou a sabedoria. Deus dá a oportunidade a Salomão de fazer um pedido a Deus, de lo que quer. Imagínate que esta manhã, Deus se revela a ti e diz assim: Ana, Jerry, Leandro, Adriano, hágame um pedido. Eu ia dizer, solo um? Ele está de um pedido. Lo que queira. Não necessita contestar-me. É uma pergunta retórica. Qual seria tu pedido? Uno solo, pastor. Uno. Diz a Bíblia que Salomão pide sabedoria. Sabedoria. E Deus lhe contesta de la seguinte maneira, não necessita abrir na Bíblia. Deus disse assim: já que me ha pedido sabedoria para governar a mi pueblo, sobre el qual le he hecho rei, e não has pedido riquezas, nem bienes, nem esplendor, nem sequer a morte de tus inimigos, mira, esses pedidos não? Ou larga vida, ou vida muito larga, não me ha pedido nada disso. Poderia pedir dinheiro, a morte de alguns inimigos, porque era rei, seguro que havia muitíssimos inimigos. Não? Vida, o que mais queremos do que viver? Não? Queremos viver, hacemos de todo para viver mais.
tentamos cuidar da saúde, não? Hacemos de todo para viver um pouquinho mais, algumas horas, alguns meses, anos quizás, pero nada disso ha pedido. Então, diz a Bíblia que então o Senhor iba a dar a ele, además de sabedoria, riquezas. Mira, diz assim: pero además vou dar-lhes riquezas, bienes e esplendor, como nunca los tiveram os reyes que precederam, e nem los tendrão los que habrão a suceder-te. Em outras palavras, o Senhor disse: já que me ha pedido sabedoria, eu te darei riqueza. E te darei um esplendor que nunca existiu antes de ti e depois de ti. Salomão priorizou a sabedoria. E as outras coisas veniram, foram consequências da sabedoria que o Senhor lhe ha dado. Do que vale a pena ter dinheiro se não temos sabedoria para administrar os recursos que Deus nos dá? Então se pide ao Senhor: Senhor, dá-me sabedoria para administrar el pouco e el muito. Porque em este tema de riqueza e finanças, eu aprendi que não é tanto o que se cobra. É claro que se tu cobra muito pouco, quizás seja esse o problema. Mas em geral, não é quanto se cobra, é a maneira com que se gasta. Então, de nada vale eu ser fiel a Deus em los dízimos, se sou um necio em la hora de invertir, em la hora de gastar. Então, quizás seja este tu problema. Pida ao Senhor: Senhor, dá-me sabedoria para administrar aquilo que o Senhor puso em minhas manos. Então, quando priorizamos a sabedoria, as outras coisas vendrão, porque serão consequências de um sábio. Mira o que diz Provérbios capítulo 4 e versículo 7. Provérbios capítulo 4 e versículo 7. Sabedoria ante todo. Adquire sabedoria, e sobre todas tus possessões adquire inteligência. Então, sobre todo. Há outra tradução que diz: em primeiro lugar, adquire sabedoria. E as demais coisas, pastor, se eu sou sábio, o Senhor me dará capacidade para administrar as demais coisas. Pero sobre todo, busca del Senhor sabedoria. Incluso, el mismo Provérbios, capítulo 16 e versículo 16, mira o que diz. Provérbios 16 e 16. Mejor es adquirir sabedoria que ouro, e adquirir inteligência vale mais que la plata. Porque recursos financeiros, dinheiro, ouro, plata, que está falando de dinheiro, nós podemos ganhar e perder. Hoje ganhamos mais, depois menos, uma hora estamos melhor, outra hora pior. Pero inteligência, sabedoria, é algo que não há como quitar de nós. A gente pode quitar tus bienes, pero a inteligência e a sabedoria adquirida não. Por isso é algo que está aqui, que vale mais que ouro, que plata. Por isso pida ao Senhor: Senhor, eu necessito de sabedoria, porque quizás não tenho logrado o ouro e a plata que estou buscando, porque me falta sabedoria. Porque se o Senhor me dá sabedoria, eu terei capacidade, não somente de lograr, pero também de administrar. Agora, só temos aquilo que priorizamos. Priorize a sabedoria. Incluso o texto que habla de la sabedoria diz que se temprano buscar, vamos encontrar, não? Alguns tomavam este texto para dizer que os que oram por la madrugada, a cola de oração é menor. Não existe. O contexto está falando de sabedoria, de la búsqueda de la sabedoria, de ter como prioridade buscar crescer, madurar. Porque não é possível, hermanos, que nós venimos à igreja a cada domingo e seguimos sendo as mesmas pessoas. Do que vale? Ou quizás empeorar aún, se de nada sirve. Melhor quedar em casa assistindo Netflix. Não? Eu creio que quando estamos expostos à palavra de Deus, e quando nós estamos abertos a aprender e a crescer, sempre salimos de aqui melhor. Pero é uma decisão que cada um toma de forma individual.
Todos recebem a mesma palavra, pero cada um reacciona de forma distinta à palavra recebida do Senhor. Alguns chegam na igreja e depois de alguns anos se percebe que é uma pessoa mais madura, sábia, inteligente, aprendeu a manejar os problemas da vida, a circunstância, a tratar o outro. Pero alguns não evolucionam, estão aí onde estão. Alguns tenho a impressão que hasta empeoram um pouco, não sei como é possível. ¿No? Pero Deus nos dá a oportunidade de crescer em sabedoria. E este mês de junho, é junho, não? Será um mês de crescer em sabedoria. Deus te dará a oportunidade de entrar no próximo mês mais sábio. Mais rico não te prometo, pero mais sábio seguro. Pero se há sabedoria, você terá maior capacidade para administrar suas finanças. Assim eu creio em nome de Jesus. E o último e terceiro ponto é: por onde começar então? Vale, já entendi. Já entendi que a sabedoria é um dom de Deus, dado por Deus, que eu tenho que priorizar a sabedoria, pero por onde começo? Qual é o princípio da sabedoria? Ah, hermana, não. Sim, tem razão. Estou bromeando. Provérbios 1:7. É que eu estou no ponto 3, os hermanos já estão no 4. Mire. Provérbios, capítulo 1 e versículo 7. A hermana Mônica já dá um spoiler aqui para vosotros, não? El princípio de la sabedoria es el temor a Jehová. Los insensatos despreciam la sabedoria e la enseñanza. Os insensatos despreciam a sabedoria e a enseñança. Então, por onde eu empeço, pastor? Qual é o princípio? O princípio é o temor a Deus. É temer ao Senhor. E nós percebemos como o mundo cada vez está mais nécio, quando se perde o temor a Deus, como se Deus fora qualquer. A maneira com que nós nos portamos quando estamos delante da presença de Deus, a maneira com que isto revela o temor que nós temos a Deus ou não. E temor aqui não é o medo, aquele que hace porque Deus está aí com uma espada aqui, não, a ponto de... Não. É o que reconhece o senhorio de Deus. E se reconhece que Deus é Senhor, que Deus é Padre, se põe em uma posição de temer a Deus. E uma das características de aqueles que temem é obedecer a Deus. É ler sua palavra, entender que a palavra é um mandamento e obedecer a palavra do Senhor. Por donde eu empeço o princípio da sabedoria? É temer a Deus. Tema ao Senhor Jesus. Reconozca Jesus de verdade como seu Senhor e Salvador. Não solamente como aquele que salva, pero aquele que é Senhor. Porque é fácil ter Jesus como Salvador, difícil é ter Jesus como Senhor, aquele que nos dá as ordens. Pero este é o Padre. O Padre é aquele que salva o Hijo em la hora del apuro, pero é o mesmo Padre que também cobra quando é necessário, que exige quando é necessário, e não deixa de ser Padre em nenhuma das circunstâncias. Deus é tu Padre quando te salva, pero Deus é tu Padre quando te exorta, quando te instrui e quando dá uma direção. Quando nós reconhecemos que a palavra de Deus é nosso manual de fé e reconhecemos que Jesus é nosso Salvador, passamos a temer ao Senhor. Este é o princípio para crescer em sabedoria. Eu quero invitar você a poner-se sobre seus pés neste momento. Eu quero hacerle uma oração contigo. A melhor persona para fazer a aplicação personal de la palavra é tu mesmo. ¿Por quê? Porque tu conheces quais são tus retos, tus desafios de cada dia, os problemas. Bom, eu não sei, mas tu sabes, seguro que sabes. E minha oração esta noite é que o Senhor abra o techo desta igreja. Claro que estou falando em termos espirituais, ¿vale? E derrame sobre nós sabedoria. Você vai chegar em casa
e a família irá notar que você era uma pessoa mais sábia. Imagina, pastor, chegar em casa e minha esposa dizer assim, que passou aí na igreja hoje? Mira como está sábio. Eu creio, irmãos, o evangelho é transformador. O evangelho do Senhor Jesus tem poder para transformar o homem em uma nova criatura. Hoje nós vamos ter o bautismo dentro de poucos minutos. E estas pessoas declaram por este ato de confissão de fé pública que morreram para o mundo e nasceram para Cristo. Pero pastor, eu sempre fui assim, pero nunca é tarde para cambiar. Porque vamos então matar o velho homem para que pueda nascer um novo homem, uma nova mulher. Vamos orar ao Senhor, cerre seus olhos, presente a Deus seus retos, desafios, obstáculos e pida ao Senhor sabedoria. Senhor, nós clamamos a Ti este momento, porque como leemos em Santiago, aquele que necessita de sabedoria, pida a Deus. Oramos a Ti, Senhor, para que o Senhor abra, Senhor, os céus sobre este lugar e derrame sabedoria sobre Tua igreja. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a priorizar a sabedoria, a ter como prioridade crescer em sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, a poner as outras coisas em seu lugar e ter o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a começar por el temor a Ti. Que aprendamos, Senhor, a temer a Ti como Senhor de nossas vidas, a guardar Tu palavra em nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor. Senhor, eu quero apresentar a vida de cada um de meus irmãos que estão aqui esta manhã. Cada um de eles tem seus retos, problemas e dificuldades de cada dia. Pero eu pido ao Senhor que llene eles de sabedoria este momento. Eu creio que o Evangelho é transformador. E o maior milagre que podemos desfrutar esta manhã são mentes renovadas, mentes cambiadas, mentes transformadas por el poder del Evangelho, para que ao salir desta porta, seamos um novo homem, uma nova mulher, não se portando como necio, pero como sábios, porque somos hijos de donde aquele procede toda a sabedoria, Senhor. Por isso buscamos em la fuente, buscamos em Ti, Senhor, e eu sei que grandes coisas o Senhor empieza a ser hoje em la vida desta igreja, e vamos terminar este mês, Senhor, muitíssimo melhor que empezamos, para a glória de Tu nome, para que o mundo reconozca que há um Deus sábio e que dá sabedoria a los suyos. Nós oramos em el nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos.